Então, gente, para o estudo da fisiologia do ciclo menstrual, a gente divide esse ciclo em dois momentos, para que fique mais didático, que é o ciclo uterino e o ciclo ovariano, tá? Vamos começar falando sobre o ciclo ovariano. Ele é dividido em três momentos, em três fases, tá? Que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Então, sobre a fase folicular, que é a primeira etapa do ciclo ovariano, essa fase folicular ela se inicia com o aumento do hormônio FSH. Tá? Então, com o aumento desse hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante, começa a haver o recrutamento de mais ou menos 15 folículos que vão começar a se desenvolver. Tá? Só que desses folículos que começam a se desenvolver, somente um deles vai poder chegar ao estágio de folículo pré-antral e ovular. Tá? Então, somente um deles vai passar por todos os estágios de desenvolvimento do folículo. Quais são eles? Né? Vai sair do estado de folículo primordial, vai para o folículo primário, depois para o folículo pré-antral, folículo antral e, por fim, o folículo pré-ovulatório e ovular. Ok? Então, gente, conforme esse hormônio FSH começa a atuar no desenvolvimento desses folículos, eles vão crescendo, a camada granulosa deles começa a se proliferar. Lembrar que o folículo ele tem duas camadas muito importantes, porque são produtoras de hormônio, né? Que é a camada teca interna, produtora dos androgênios, né? Mais especificamente a testosterona e a androstenediona, e a camada granulosa, produtora dos androgênios, que é a estrona e o estradiol, principalmente o estradiol, né, gente? Então, quando a gente fala a respeito dessas duas camadas e desses hormônios, a gente acaba caindo naquele sistema de duas células e duas gonadotrofinas. O que é isso? Uma teoria que explica pra gente como que é feito a produção de estrogênios a nível ovariano. E como que funciona isso? Através da ação das gonadotrofinas também, tá, gente? Primeiro você vai ter ali o LH agindo na camada teca interna, fazendo com que através do LDL colesterol sejam produzidos os androgênios, né? A testosterona e a androstenediona. Após a produção desses androgênios, eles vão lá para a camada granulosa e através da ação do hormônio FSH, que vai se ligar nos receptores para FSH lá na camada granulosa, vai haver ativação de uma enzima que a gente chama de aromatase. Essa enzima aromatase ela vai gerar um processo chamado aromatização. Tá? O que é isso? É a conversão dos androgênios em estrogênios. Tá bom? A testosterona vai ser convertida em estradiol e a androstenediona vai ser convertida em estrona por ação dessa enzima aromatase que vai ser ativada após a ligação do FSH lá nos receptores para FSH na camada granulosa. Ok? E sobre a seleção do folículo dominante, o que vai acontecer que vai gerar a seleção de somente um dos folículos que vai chegar ao estado de folículo pré-ovulatório e vai ovular, né? O que acontece, gente, é que esse folículo selecionado, né, que vai ovular, que vai chegar ao estágio lá de folículo pré-ovulatório, ele tem mais receptores para FSH. Se ele tem mais receptores para FSH, ele responde melhor à ação do FSH, então ele vai se desenvolver mais, ele vai crescer mais, ele vai aromatizar mais e, consequentemente, produzir mais estrogênios. Né? E essa maior produção estrogênica vai gerar alguns efeitos que vai favorecer esse folículo também, tá? O primeiro é que o estrogênio ele tem uma ação cinética ao FSH. Segundo, gente, esse folículo dominante ele começa a produzir tanto estrogênio que ele vai gerar um pico de estrogênio. E esse pico de estrogênio vai lá na adenohipófise e inibe a produção de FSH. Então esse FSH começa a cair devido ao pico de estrogênio. Tá? E essa queda do FSH vai acabar desencadeando a atresia dos demais folículos. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, o hormônio folículo estimulante gera o amadurecimento, o desenvolvimento dos folículos. Se esse FSH começa a cair, os outros folículos que estão menos desenvolvidos, eles não conseguem completar o processo de desenvolvimento deles. Eles param de se desenvolver e param também de aromatizar. Porque, como eu já expliquei para vocês também, o FSH precisa se ligar lá na camada granulosa para ativar a enzima aromatase e gerar a aromatização, que é a produção dos estrogênios. Então, eles não conseguem mais produzir esses estrogênios e nem se desenvolver pela queda do FSH. E como não tem produção de estrogênio, começa a acumular androgênios dentro desse folículo, né? Porque esses androgênios teriam que estar sendo convertidos em estrogênios. Se você não tem FSH, essa conversão não vai acontecer, então começa a ter um acúmulo de androgênios no meio intrafolicular. E aí é que está o problema, porque o acúmulo de androgênios no meio intrafolicular gera a atresia dos folículos, então isso vai começar a atuar na atresia folicular, entendeu? E por que esse processo não gera também a atresia do folículo dominante?
Esse folículo dominante, ele sofre também com esse processo, só que ele consegue sobreviver a isso, às quedas do hormônio FSH. Né? Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, ele tem mais receptores para FSH, então ele responde melhor ao FSH em relação aos outros folículos. Tá? Mesmo com a queda do FSH, ele ainda consegue responder bem à ação desse FSH. E segundo ponto, gente, ele produz mais estrogênio. Se ele produz mais estrogênio, vai estar ajudando, né? Porque o estrogênio ele tem uma ação cinética ao FSH. E terceiro, como ele é um folículo maior, ele é melhor vascularizado. Entendeu? Então, assim, por mais que tenha havido a queda do FSH, como ele é melhor vascularizado, está havendo uma preferência de oferta para ele. Vamos falar agora sobre a segunda fase do ciclo ovariano, que é a fase ovulatória. O que vai estar acontecendo aqui, né? Como eu já falei para vocês, a alta produção estrogênica pelo folículo dominante vai gerar um pico de estrogênio. E, gente, o aumento de estrogênio gera o aumento do LH, de maneira que 24 horas em média, tá? Após o pico de estrogênio, a gente vai ter o pico de LH, tá? Com o pico do LH, a gente vai ter uma luteinização das células da camada granulosa. E essa luteinização vai gerar um aumento da progesterona, um aumento discreto da progesterona no meio do ciclo. E esse aumentozinho da progesterona vai gerar 3 eventos que vai acabar desencadeando a ovulação. Tá? Ela aumenta o FSH e o LH, ela vai gerar um aumento da distensibilidade da parede do folículo e junto com o FSH e o LH, a progesterona ela ativa enzimas proteolíticas que vai digerir ali a parede do colágeno, digerir ali o colágeno, gerando a expulsão do óvulo, que é a ovulação propriamente dita. A terceira e última etapa do ciclo ovulatório é a fase lútea. Tá? E ela é caracterizada pela formação do corpo lúteo, que vai acontecer após a expulsão do óvulo, né? Expulsou o óvulo, a gente vai ter que aqueles restos foliculares vão ser transformados em corpo lúteo, que é uma unidade produtora de progesterona. Então, com a formação desse corpo lúteo, começa a haver um aumento agudo, né, dos níveis de progesterona. A gente tem também a produção da inibina A, que vai ter uma atuação sinérgica pelas células da granulosa, tá, gente? Que vai ter uma ação sinérgica ao estrogênio nesse momento de inibição da produção do FSH. Lembrar que a fase lútea, ao contrário das demais, ela é fixa, tá? As outras não, varia de mulher para mulher. Agora a fase lútea não, a fase lútea em todas as mulheres é um período fixo, tem duração de 14 dias. Então, gente, depois desses 14 dias o corpo lúteo vai atresiar. Com a atresia do corpo lúteo a gente vai ter a queda do estrogênio, da progesterona e da inibina A, e dessa maneira a gente vai estar removendo aquele estímulo inibitório lá na adenopófise em relação à produção da FSH. Então, com a atresia do corpo lúteo e a queda desses hormônios, remove aquela ação inibitória, o FSH começa a aumentar novamente, volta a recrutar novos folículos que vão começar a se desenvolver e com isso dá início a um novo ciclo menstrual, tá? Agora então sobre o ciclo uterino, né, que diz respeito aos eventos que vão estar acontecendo no útero aí no decorrer do ciclo menstrual da mulher. Então, gente, o ciclo uterino ele é também dividido em 3 momentos, né, que é endométrio proliferativo, endométrio secretor e o endométrio menstrual. Tá? Então vamos começar pelo endométrio proliferativo, que é aquele momento que o endométrio começa a se proliferar mesmo, né, em ação e resposta ao estímulo estrogênico, né, que vai aumentando também, né, de acordo com o folículo vai se desenvolvendo. Então, conforme vai aumentando a produção de estrogênio, esse estrogênio vai atuar lá na camada funcional do endométrio, fazendo com que ele prolifere, né. Então, gente, quando se inicia essa etapa, a gente vai ter mais ou menos 1 a 2 milímetros de espessura endometrial. Ao fim dela, a mulher já vai ter mais ou menos 10 milímetros de espessura endometrial, ok? O segundo momento do ciclo uterino é o endométrio secretor, tá? Nesse momento a gente já vai ter tido a ovulação, já teve a formação do corpo lúteo e o aumento agudo dos níveis de progesterona, tá? Então o que vai acontecer? A progesterona ela vai agir, vai se contrapor à ação do estrogênio, então vai reduzir aí o número de receptores de estrogênio ali no endométrio, com isso para a proliferação, tá? Endometrial. E a progesterona vai agir ali na hipersecretividade das glândulas, então aquele endométrio ele passa a ficar muito rico, né, em nutrientes mesmo, e se tornando um ambiente ideal para a implantação do blastocisto. A última etapa, né, do ciclo uterino é o endométrio secretor. Ele se inicia após a atresia do corpo lúteo, né, com a atresia do corpo lúteo e a queda da progesterona, do estrogênio e da inibina A. Com a queda desses 3, a gente vai gerar ali, vai desencadear um vasoespasmo da artéria espiral, esse vasoespasmo vai desencadear
uma isquemia naquele endométrio que vai desencadear contrações miometriais para expulsão daquele tecido isquemiado, né? Gente, para terminar, eu resolvi fazer então um resumão sobre todos os eventos hormonais que vão estar acontecendo na fisiologia do ciclo menstrual, mas para reforçar mesmo, tá? Então, gente, o ciclo vai se iniciar com o aumento do hormônio FSH, folículo estimulante, que vai gerar o desenvolvimento, o recrutamento de mais ou menos 15 folículos que vão começar a se desenvolver. Conforme esses folículos vão se desenvolvendo, começa a ter o aumento dos níveis de estrogênio, tá? Até que esse estrogênio atinge um pico, beleza? 24 horas após esse pico de estrogênio, a gente vai ter o pico de LH, e 12 horas em média após o pico de LH, a gente vai ter a ovulação, tá? 12 horas após o pico do LH e 36 horas após o pico de estrogênio, essa mulher ovula. Após a ovulação, a gente vai ter a formação do corpo lúteo, que é uma unidade produtora de progesterona. Então, vai ter um aumento agudo dos níveis de progesterona, que vai durar mais ou menos 14 dias, né? Que é a duração do corpo lúteo. Vai atreziar. Atreziou o corpo lúteo, a gente vai ter a queda da progesterona, do estrogênio e da inibina A. Com a queda desses três, remove-se o estímulo inibitório em relação à produção do FSH lá na adena hipófise, começa a ter um novo aumento do FSH, um novo recrutamento de novos recrutamentos foliculares, né, que vão começar a se desenvolver, que diz respeito ao início de um novo ciclo. Beleza? É só um resumão mesmo a respeito da fisiologia do ciclo menstrual. Como eu já falei para vocês, aconselho que todo mundo tenha domínio desse assunto, que vai ajudar bastante no entendimento de todas as patologias ginecológicas, se não todas, da grande maioria, tá bom? Espero ter ajudado. Muito obrigada.